Lição de número 4. Tema da lição: Deus é triuno. Texto áudio, abre aspas. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, fecha aspas. Mateus 28, 19. Verdade aplicada. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Deus, ele é triuno. Esse é o termo que se usa para Deus. Isto é, Deus é uno e, ao mesmo tempo, Deus é trino. Daí vem essa expressão triuno. Uno quer dizer, Deus é único em natureza e substância. Mas Deus é trino em personalidades. É Pai, é Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho também é Deus e o Espírito Santo também é Deus. No entanto, não são três deuses, são três pessoas da Santíssima Trindade. Chamar pelo Pai é chamar por Deus. Chamar pelo Filho é chamar por Deus. Chamar pelo Espírito Santo é chamar também por Deus. Imagine, Deus, ele detém atributos que são únicos e exclusivos dele, da sua divindade, que são eles: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. São atributos únicos e exclusivos de Deus. Atributos denominados de atributos naturais e incomunicáveis. Deus não comunica com anjos, com homens, com mais ninguém. No entanto, o Pai tem esses mesmos atributos. O Filho, igualmente o Espírito Santo. Deus, portanto, ele é uno no que diz respeito à natureza, mas é triuno em personalidade. É trino em personalidade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Triuno quer dizer exatamente isso. Uno em natureza e trino em personalidade. A Bíblia fala que Deus, o Pai, é uma realidade. Tá? Em toda a Bíblia, os escritores fazem referência a Deus como sendo o Pai. No Novo Testamento, em especial, nós vamos ver a Bíblia fazendo referência a Jesus como sendo o Filho. Por exemplo, de acordo com João, capítulo de número 1, versículo 1, é dito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo que estava no princípio é uma referência à segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus. O Espírito Santo também é chamado de Deus. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos 3 e 4, diz-nos o seguinte: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não metiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é chamado aqui de Deus. Então Deus, ele é um Deus único que se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai projetou todo o universo, criou através do Filho, que é a palavra. E o Espírito Santo trouxe vida para toda a criação. Na obra da salvação, Deus planejou a salvação. O Filho consumou a salvação. E o Espírito Santo está aplicando a salvação sobre aqueles que creem. Portanto,
A doutrina da Trindade é uma realidade bíblica. Deus é uno no que diz respeito à natureza e substância, mas é trino em personalidade. É Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Senhor. O Pai é chamado de Adonai. O Filho também é Senhor. A palavra Adonai no grego, Kyrios. E o Espírito Santo é Senhor também. No entanto, não são três senhores. São apenas um Senhor. O Pai é a verdade, o Filho também é a verdade, e o Espírito Santo é o Espírito de verdade. No entanto, não são três verdades, é apenas uma verdade. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo, não são três santos, é apenas um santo. E assim por diante. Imagine, a doutrina da Trindade nós podemos tomar como exemplo no mundo físico, fazendo aqui uma comparação. Imagine, o Sol é um único Sol, mas ele queima, ele ilumina e ele promove energia. No entanto, é um único Sol. A eletricidade é única, só que existe energia, existe luz e a lâmpada. Sem a lâmpada não tem como identificar a eletricidade. Então são três elementos em apenas um. A água, por exemplo, ela existe em três estados: líquido, sólido e gasoso. No entanto, é apenas a sua forma em química é H2O. Assim a Trindade. O homem, por exemplo, ele é um espírito, tem uma alma que habita em um corpo, e o homem é apenas um único homem. Portanto, a doutrina da Trindade é uma realidade nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento, mas em especial e de uma forma mais clara, no Novo Testamento. Vamos aqui então ao comentário e introdução, onde é dito o seguinte: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. No entanto, essa doutrina ela é real nas Escrituras. Como não existe a palavra, por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência, e no entanto são atributos da divindade. Primeiro tópico e ponto 1. Primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Ponto 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras nos ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras, o Deus dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ou seja, o Deus que é revelado aos judeus, aos hebreus na Antiga Aliança, é o mesmo Deus que se revelou no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, na segunda pessoa da Trindade. As referências são Deuteronômio 6:4, 2 Reis 19, versículo 15, Neemias 9, versículo 6, Salmo 83, versículo 18 e Salmo 86, versículo 10. E Marcos, no Novo Testamento, 12, versículos 29 ao 32. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus e o Filho é Deus e o Espírito Santo igualmente é Deus. O nome de Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses 2:11. Da mesma forma ao Filho, Colossenses 2:9,
e ao Espírito Santo, Atos 5, versículos 3 e 4. Cada uma das três pessoas é cada uma Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino, YH, YHWH, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110, 1, ao Filho, Isaías 49, 3, Mateus 3, 3, ao Espírito Santo, Ezequiel 8, 1, 1 e 3. No entanto, aplica-se à Trindade de acordo com Deuteronômio 6, 4 e Salmo 83, 18. Vamos ver, portanto, essas referências. A primeira referência se encontra em Salmo de número 110, versículo 1, depois Isaías 43. Salmo 110, 101. Ou melhor, Salmo 101, 110, 1, isso mesmo. 110, o Salmo 110, versículo de número 1. Salmo de número 110. Versículo 1 diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Ou seja, disse Yahvé, aqui está em maiúscula, Senhor, todas as letras em maiúsculas, que quer dizer o tetragrama. Disse Yahvé, se preferir, Jeová, ao meu Senhor. O meu Senhor aqui é o mesmo que Adonai, que é o nome divino. Então Jesus aqui, ele está sendo retratado aqui, a segunda pessoa da Trindade, como Adonai na Bíblia hebraica. Então, Yahvé, disse Yahvé a Adonai, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então nós vemos que o pai aqui, chamado de Yahvé, e o filho chamado de Adonai, sendo que o nome Adonai é um nome tanto para o pai como também para o filho. Isaías aqui no capítulo 43, isso mesmo? Isaías, ou melhor, é isso mesmo, é Isaías, capítulo de número 40, versículo 3. 40 de Isaías, versículo 3, está fazendo referência aqui a Jesus, onde é dito o seguinte: vós do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé, que é uma referência a Jesus. E direitai o ermos, vereda ao nosso Deus. Lá em Mateus 3,3 é ratificado, portanto, esse versículo. Mateus 3,3, ele se cumpre ali quando o Mateus vai registrar aqui, onde é dito o seguinte: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, 2 pontos. Vós do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, direitai as suas veredas. Então, o Senhor, Kyrios do grego, Yahvé no hebraico, que é uma referência a Jesus Cristo. Então, nós vemos que Deus é chamado de Adonai, o Pai, o Filho é chamado de Adonai e o Espírito Santo também, se preferir, Yahvé. Deus é chamado de Yahvé, que é o tetragrama. Jesus chamado de Yahvé, eu acabei de ler aqui. Em grego é Kyrios. E o Espírito Santo, onde é dito aqui a respeito do Espírito Santo. Ezequiel 8, versículo 1, versículo 3. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão de Yahvé, Deus, caiu sobre mim. A mão de Yahvé, Deus, caiu sobre mim. Versículo 3. Estendeu ela a mão, dali uma semelhança de mão e que tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Então, o Espírito Santo sendo chamado aqui de Yahvé também. Então, o Pai é Yahvé, o Filho é Yahvé e o Espírito Santo também. O Pai é Adonai, o Filho é Adonai, o Espírito Santo Adonai. A Bíblia diz que Deus é o Espírito
E onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Muito bem. Na sequência aqui, diz o seguinte: o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É ao mesmo tempo usada para afirmar que o marido e a mulher são ambos uma só carne. Gênesis 2,24. O termo Echad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Ou seja, então, existe esse versículo com essa palavra hebraica, Echad, em 6,4. 6,4 de Deuteronômio, que é um termo para fazer referência a Deus como sendo único, só que essa unidade é composta. Assim como o mesmo termo é utilizado no Gênesis para fazer referência à mulher e o homem como sendo único. No entanto, esse termo é um termo para indicar exatamente usado para afirmar, aqui ó, a palavra Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e a mulher são ambos uma só carne. Ambos uma só carne. Uma unidade composta, que o marido é uma pessoa e a mulher é outra. Assim como Deus é único, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Continuando aqui, evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façam o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse: eia, desçamos, confundamos ali a língua, para que não entenda a língua um do outro. E não para por aí. Isaías 63, do 8 ao 14 é dito: o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Muito bem, então nós temos também esses pronomes que indicam pluralidade de pessoas. Quando Deus usou o verbo façamos o homem, o verbo está no plural, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando o homem pecou, Deus chegou a declarar, e dizia Deus, que o homem agora é como um de nós. Então, o pronome que se encontra no plural. Quando Deus, então, resolveu confundir a língua do povo ali em Babel, ele dizia, desçamos e confundamos a língua do povo. Então, são expressões, no caso, pronomes, que se encontram no plural, indicando pluralidade de pessoas. Revelada no Novo Testamento. Essa trindade é revelada no Novo Testamento. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A trindade em si mesma, a base bíblica da trindade, salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão. Mateus 28, 19, onde Jesus declarou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, batizando e ensinando as nações a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, etc. Então, na comissão, nós temos aqui a trindade, uma indicação da trindade. Na distribuição dos dons espirituais se encontra em 1 Coríntios 12, 4 ao 6. 1 Coríntios 2, 4 ao 6. Aqui nós temos mais uma indicação da trindade. 1 Coríntios 2, 12. 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Diz o seguinte, 12, 4 ao 6, fala assim, ó: ora, os dons são diversos, mas o Espírito, o E maiúsculo, o Espírito Santo, é o mesmo. E também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor Jesus. E a diversidade de realizações, mas o mesmo é o Deus, a quem opera tudo em tudo. Deus, o Pai. Então nós vemos aqui, né, a manifestação das três personalidades
no tocante aos dons espirituais, distribuição dos dons espirituais. E na bênção apostólica também se encontra, lá em 2 Coríntios 13, onde é dito, Paulo deixou registrado: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém. Na unidade da igreja, Efésios 4, do 4 ao 6, a unidade da igreja, Efésios, nós temos também a indicação da Trindade, né, na unidade da igreja. 4 de Efésios 6 a seguir, onde diz o seguinte, 4 a partir do versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, o espírito que é maiúsculo, o Espírito Santo. Como também foi chamado a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, há um só Senhor, que é o Senhor Jesus. E uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Então nós vemos mais uma vez uma evidência, né, da pluralidade de pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo. Muito bem. Há mais um versículo aqui, mais dois versículos interessantes que vão apresentar, né, a realidade dessa doutrina da Trindade. Se encontra aqui em Filipenses 3, versículo 3, onde diz o seguinte: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, 2 pessoas, e nos gloriamos em Cristo Jesus, 3 pessoas, e não confiamos na carne. Então, aqui está mais uma referência, mais outra referência, segunda, 1 de Pedro ou 2 de Pedro? Acho que é 2 de Pedro, ok, não, 1 de Pedro, 1, 2. 1 de Pedro, capítulo 1. E o versículo é o 3. É o 3? Não, é o 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, primeira pessoa, em santificação do Espírito, segunda pessoa, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, terceira pessoa. Graça e paz vos seja multiplicada. Então, o Novo Testamento está recheado de passagens comprovando a veracidade dessa doutrina da Trindade. Deus é uno, mas ao mesmo tempo é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Vamos agora ao segundo tópico. Traz como título as heresias contra a doutrina da Trindade. São 2 as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição trataremos do unicismo. O unicismo, nesse movimento, desde sua origem, no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais hierarcas representantes desse movimento foram Noeto, Prácias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não 3 pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. E, como afirma o nosso credo, o nosso cremos em nossa declaração de fé. Muito bem, que é o credo, né? Então, acontece que o unicismo é uma seita, um movimento herético no cristianismo que nega a Trindade. Por quê? Porque eles entendem que cada pessoa ao mesmo tempo representa a outra. Por exemplo, para o unicismo, o Pai é o Filho é o Pai é o Espírito Santo é o Pai,
o Espírito Santo é o Filho é o Espírito Santo e assim por diante. É uma confusão total. Isso é o unicismo. É uma seita considerada extremamente perigosa no seio do cristianismo. Porque o cristianismo autêntico defende 3 personalidades. Pai, Filho e Espírito Santo. É diferente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um exerce funções diferentes, mas trabalham em harmonia. São co-eternos e co-iguais. E os 3 formam um único Deus em natureza e substância. Muito bem. Continuando aqui, vamos ler onde eu fiquei, parei bem aqui, né? A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta aos olhos ou salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas 3 pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba, ouviu-se a voz do céu que dizia: "Este é meu Filho amado, em quem tem todo o meu prazer." Então, havia ali a presença do Espírito Santo na forma de uma pomba, havia a voz do céu, a voz do Pai e o Filho de Deus nas águas do Jordão. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra, embora sejam eles o mesmo Deus. João 10:30, onde declarou Jesus, eu e o Pai somos um em essência, natureza, mas distinto, eu e o Pai, 2 pessoas. Com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, né? Também nos seus discursos. Na oração sacerdotal, em João 17, trata-se de um relacionamento tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anunciou a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Muito bem. Então nós vemos que é só conferir depois. Você pode conferir João 14, 15 e 16, onde vai falar sobre o Espírito Santo, Consolador, que é outro. Jesus usou o termo outro do grego, que pressupõe uma pessoa na mesma condição que ele, com qualidades similares à dele, de Jesus. Outro Consolador. Mas é uma pessoa distinta, o Espírito Santo. Disse Jesus ali no contexto daqueles capítulos 14, 15 e 16. Uma das frases foi esta: convém que eu vá, se eu não for, ele não virá, o Espírito de verdade que o mundo não pode ver, porque não crê nem ver, vós vereis, ele estará convosco em vós. Ele vai falar que é o Espírito Consolador, o Espírito Ajudador, o Paracleto em grego, que quer dizer advogado. Esse é o trabalho do Espírito Santo, consolar, confortar e auxiliar a igreja, enfim. Como alguém disse, Jesus fez a obra pela igreja e o Espírito Santo faz a obra através da igreja, produzindo fruto, Gálatas 5, 22, onde é dito que o fruto é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, na ordem, vamos na ordem aqui agora, pegar na ordem aqui, que eu fugi um pouco aqui, a gente sabe de qual, mas tem hora que acaba esquecendo. Por isso que nós temos que estar lendo sempre e meditando para poder manter sempre fresquinha na memória a palavra do Senhor, sempre que nós precisarmos de uma passagem, nós poderemos citar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Então, o Espírito, Jesus trabalhou em nosso favor, por nós, morrendo, dando a sua vida por nós. E o Espírito Santo trabalha em nós, produzindo fruto e usando a igreja através de seus dons espirituais, que se encontra lá em 1 Coríntios 12 e também no capítulo 12 aos Romanos, etc. Vamos aqui ao terceiro e último tópico. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema
Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui nós temos duas pessoas. A vida eterna consiste em conhecer a Deus, o Pai, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, segunda pessoa da divindade ou da trindade, que é o nosso Salvador. João 17,3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas mística espiritual, que implica na comunhão, na fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai e vice-versa. Então o conhecimento aqui não é apenas um conhecimento mental, conhecimento filosófico. A Bíblia fala em Tiago 2,19 que o diabo crê em Deus que estremece. No entanto, é diabo. Mas crer de forma filosófica, mental, teórica. Nós temos que crer de forma experiencial, através da oração, da vigilância, da adoração, da submissão, da confiança de uma vida de santificação, etc. Ponto 2. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio de ministério de músicas unicistas? O poder é da palavra e não de tal movimento. A palavra de Deus é semente, mesmo sendo semeado por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sente bem ao ouvir tais músicas, assim como convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar a doutrina com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza, juntamente com a natureza humana, na queda dos nossos primeiros pais no Éden. Jeremias 17,9. E não serve como instrumento aferidor de doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra e pela direção do Espírito Santo. Ou seja, músicas não servem para testar se a doutrina de um determinado movimento religioso está certa ou não. Música não serve para atestar absolutamente. Música é música, mexe mais com as emoções, nós temos que tomar cuidado com as emoções, porque o coração é enganoso. Nós temos que ser orientados pela palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo, ser guiados por Ele. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pela igreja desde a origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo, o uso da música do grupo unicista em nossa igreja. Isso. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essas heresias. A importância desta decisão é para evitar que adore a outro, Jesus. Um Jesus falso diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra unicistas, mas contra o unicismo. A doutrina desviante, devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Vamos conferir 2 João 10, 11, para ter um capítulo. Então, nós não somos contra os unicistas, nós somos contra o unicismo, que é o sistema. Contra as pessoas nós não somos. Nós temos que amar todo mundo.